Prenderam ele. E no julgamento era para matá-lo. Veja que a morte de cruz não era simplesmente aleatório, foi tudo planejado. Era necessário o sacrifício? Era. Mas eles pegaram, porque se você ler Deuteronômio 23, Deuteronômio, isso é lei de Deus. Foi Deus que falou que todo aquele que fosse pendurado no madeiro era maldito de Deus. Então uma pessoa sendo crucificada já era descartada pela própria religião, é maldito de Deus. Então ninguém ia dar crédito da sua história. E para piorar, pelo lado político de Roma, quem fosse crucificado era como o pior dos inimigos, o pior dos malfeitores, porque era o inimigo do Estado, era insurgente, perturbador da ordem pública, e a sua história era para ser eliminada ali. Então veja que eles pegaram essas duas conotações e levaram Jesus à morte. Dilacerar o seu corpo perante todo mundo, para que todos pudessem servir de exemplo, para não se levantar contra o sistema, e nem, dizia eles, contra César. Eles prenderam Jesus, massacraram e levantaram na cruz. Veja que agora parecia que tudo estava acabado, não tinha nada mais para dar certo, porque nenhum discípulo teve coragem de tirar o corpo dele da cruz, por conta da vergonha, da maldição que era proferida. Então quem queria ser e se chegar a estas pessoas, tinha tudo para dar errado, gente. Mas na manhã do terceiro dia, na manhã do terceiro dia, a morte não pôde culpá-lo. Ele era inocente. Os homens o consideraram culpado, mas os céus viu inocência. Aí 2 anjos vêm, quebra o lacre romano, embola a pedra. Os soldados desmaiam, o terremoto acontece, segundo Mateus. E o nosso Jesus ressuscita lá de dentro. O mês passado eu entrei naquele sepulcro, pastor Carlos. Eu entrei tão simples e eu perguntei ao guia judeu, mas não ficou nada, está tudo limpinho. Ele disse: a única coisa que restou foi os rachões da rocha. Quando eu olhei, a rocha rachada, mas o que foi? Foi o terremoto. Quando ele ressuscitou, só sobrou o rachão na rocha, o túmulo está vazio. Olha para quem está ao outro lado e diga: ele está vivo. E se ele está vivo, nós temos motivo para adorá-lo. Se ele está vivo, é por isso que eu não me contenho lágrimas. Se ele está vivo, é por isso que eu pulo no pessoal e eu corro, independente de estar pregando ou não. Ele ressuscita. Passa 10 dias restaurando os feridos. Olha, uma das maiores, eu já disse isso, toda vez que eu falo da cruz eu me lembro disso. Olha o que é evangelho, gente. Evangelho não é glamour. Evangelho não é para ninguém se apresentar. Qual o pastor presidente, qual o pastor de igreja teria coragem de botar aqueles homens de novo no ministério? Qual pastor de igreja colocava Pedro de novo como obreiro? Qual pastor presidente ia atrás do obreiro Tomé? Qual deles iria nos dias de hoje? Tendo em vista que muitas vezes a gente esquece, e a primeira coisa que vem é o julgamento. Porque muitas vezes as pessoas ralam com a gente, sofrem, passam um tempo chorando, evangelizando, tudo, mas chora com a gente, molha o banco com a gente, mas só precisa um ato errado. A ordem já é: tira do conjunto, rasga a credencial, serve mais não. Mas o evangelho diz: vai buscar.
O Evangelho diz: desiste dele não. Ele custou caro, ele custou caro, ele custou caro, ela custou caro. Ele não deixa nenhum, exceto Judas. Quando ele restaurou todos, deixou a mensagem de esperança: eu vou, mas eu voltarei. Vocês agora vão ser minhas testemunhas, ou seja, vão dizer que eu estou vivo e eu vou voltar. E eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. Até a consumação dos séculos. Ele vai para os céus. Veja que tinha tudo para dar errado. Começou com 12, subiu para 5.000, caiu para 70. Aí depois sobe, depois da ressurreição, sobe para 500 e cai para 120. Vai caindo. Quando está os 120, nós falamos ontem, o Espírito Santo vem. Agora olha, gente. Jesus foram 10 dias de pressão. Olha do outro lado como tinha tudo para dar errado. Se você analisar o Evangelho, a primeira coisa foi os militares, os soldados. A Bíblia diz que quando os soldados despertaram do barulho do terremoto, correram para o templo. Não foi para a delegacia, foi para o templo. Quando cantaram os sacerdotes que Jesus estava vivo, houve uma reunião urgencial. E decidiram usar o poder que tinha militarmente para anunciar a mentira. A ressurreição de Jesus para hoje, para nós, é evidente, mas aqui não, porque foi o contexto religioso, e a religião era a voz de Deus. Partiu com a assinatura do sumo sacerdote, e o sumo sacerdote falando para os judeus era a voz de Deus. Era o sistema religioso. E ele autorizou que os soldados invadissem Jerusalém, e Jerusalém estava cheio de pessoas do mundo todo, que a ressurreição de Jesus era uma mentira. Os discípulos roubaram o seu corpo, mas Jesus continuava morto. Então isso era o poder religioso e militar, apoiando o judaísmo. Então, enquanto os discípulos estavam trancados, a notícia era que eles roubaram o corpo de Jesus. E para piorar, tinha o Sinédrio. O Sinédrio todo estava do lado do judaísmo. E quem era o Sinédrio? Eu disse, era a alta cúpula do sistema judiciário do judaísmo. Eram ele, o Supremo Tribunal nosso hoje. Estavam apoiando o judaísmo. Aí tinha mais o quê? O Império Romano, o poder político, estava do lado do judaísmo. E o outro, o poder acadêmico, os escribas, estavam do lado do judaísmo. E a igreja? Cerca de 120 crentes. Sem representante no meio político. Sem representante no poder judiciário. Sem representante no contexto acadêmico. O que era que eles tinham? Só a promessa. Ele foi, mas vai voltar. Como poderia dar certo? Cerca de 120 crentes desprezados, pobres, sem dinheiro, sem leitura, porque a Bíblia diz que eles eram indoutos, não tinham conhecimento da lei, pastor, eu choro. Enquanto o judaísmo estava apoiado com todo o poder e eles não tinham nada a favor. Isso é que começou a igreja. Eles não tinham apoio. Quando o Espírito Santo desce, eles recebem o revestimento. E veja que mesmo assim, eles não chamam a atenção. São chamados de embêbado, embriagado. Mas como é que cerca de 120 crentes consegue, por meio do barulho de glória, aleluia, e línguas repartidas como de fogo, atrair mais de 6.000 pessoas para a porta do cenáculo? Me explica.
Porque se nós contarmos a conversão naquele dia, e geralmente quando você vai pregar para a grande multidão, você sempre é menos da metade que se converte, partindo do pressuposto que quase 3.000 aceitaram Jesus, vamos partir do pressuposto que tinha 6.000. Então cerca de 120 crentes cheios do Espírito Santo fizeram um barulho de glória, de línguas estranhas, porque a Bíblia diz que eles contavam as maravilhas e os milagres que Deus havia feito em todo o Velho Testamento e por meio de Jesus, e atraiu 6.000 pessoas para a porta do cenáculo. Ou seja, e aí quem é que sai de lá de dentro? Quem vai dar a primeira mensagem pentecostal? O homem que cerca de poucos dias atrás tinha se desviado, tinha sido dito: eu não conheço Jesus, eu não sei quem é ele, eu não sou crente, eu nunca ouvi. Agora cheio do Espírito Santo vai pregar, e nem termina a pregação, nem faz o convite. Antes de fazer o convite, já tinha quase 3.000 pessoas com a mão levantada, dizendo: eu quero aceitar este Jesus, eu quero aceitar este Jesus. Hoje está uma onda da igreja, isso é muito bom para a divulgação do Evangelho, mas tem esfriado a igreja. Hoje é só mídia. Aquele fogo, quando a gente juntava, está diminuindo. Mas a Assembleia de Deus, a igreja pentecostal, ela não chamou a atenção, não foi pela mídia, nem mídia tinha. Ela chamou a atenção pelo barulho de línguas estranhas, de glória, de aleluia, que a igreja fazia. Isto chamou a atenção. Pergunta para quem está ao teu lado: ainda fala línguas estranhas? Ainda dá glórias a Deus. Eu cresci na fé assim, gente. A gente chegava na igreja, a probabilidade era muito menor, porque a gente não tinha doutores. A única coisa que a gente encontrava era: cada cadeira tinha 2 lenços, porque o lenço só muitas vezes não aguentava as lágrimas que a gente derramava, e já levava outro de reserva. Mas era no culto de oração, era no culto de evangelismo, não tinha pregador de nome, não tinha cantor com fama, não, era no culto da harpa mesmo, era cantando, e o barulho de glória começava, línguas estranhas ali, línguas estranhas cá, Jesus curava, Jesus batizava, e ninguém sabia a hora que o culto ia terminar, pelo barulho que a igreja fazia. Hoje estamos normais demais, mas crente sempre foi anormal, gente. Lei de reis, vai de vai. Lei de reis, vai. Crente pentecostal não é normal. Olha para quem está ao teu lado e diga: crente pentecostal não é normal. Ele é normal para o mundo, mas para Deus, ele é normal. I bring it like just a do it to say Javai. And he brings a chef for me away. Yes, I. He brings a shut I pray, eu juntei-vos vós aqui não para o ajuntamento, mas assim diz o Senhor: juntei vós aqui para renovo, para a minha glória ser derramada, e a minha unção está invadindo o coração agora. Assim diz o Senhor desta igreja agora.
Enquanto a igreja, os 120 estavam normais, não chamaram a atenção. Mas quando a normalidade chegou, quando o Espírito desceu, quando eles não tiveram vergonha de falar línguas estranhas, quando eles não tiveram vergonha de dar glória a Deus em alto volume, chamou a atenção. Quase 3.000 almas. Elas vieram. E para melhorar, o número acrescia. O número cresceu tanto, mas o que provocou o Sinédrio, o Supremo Tribunal, foi quando Pedro e João foram para a oração das 3 horas da tarde. Veja que Atos, Lucas diz que era costumeiro, meu amigo. Como os cegos eram desprezados, os coxos não podiam adorar. Tinha um homem de quase 40 anos que todos os cultos eram levados numa maca para pedir esmola. Naquela tarde iam levando ele. E naquela tarde Pedro e João iam para a oração. Antes de botar a maca no chão, quero acreditar, ele para Pedro e João e diz: dai-me uma esmola. Com todo aquele movimento, era para eles ganhar cachê. Com o que aconteceu, uma pregação em quase 3.000 almas, era para Pedro aumentar o cachê para 10.000 libras. Mas ele estava liso. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que nós temos vamos te dar em nome de Jesus. Levanta e anda. O homem levanta. O coitado já andava com o hino pronto, mas ninguém deixava ele adorar. Aí quando ele anda, sabe que o pé está curado, a Bíblia diz que ele já pula saltando, cantando e adorando. Pega no braço de Pedro e João, e agora o evangelho vai mexer com o coração do judaísmo, vai bater no templo central, dentro do templo. Estava lotado de gente para a oração da hora terceira, da hora das 3 horas da tarde. Aí quando o povo viu, entre Pedro e João, aquele homem que todo mundo conhecia, pulando, saltando, cantando e adorando e dizendo: agora ninguém me impede, agora eu entro, vou adorar o meu Deus, vou adorar. Aí ninguém aguentou, o número de salvos foi para quase 5.000 almas lá dentro do templo, convertido, e o fogo caindo, e Pedro e João pregando o evangelho de Jesus. Aqui dentro não é possível. Aqui dentro não é possível. Olha quem se reuniu. Nem acabou o culto, a oração. O culto virou pentecostal. E a convocação era: os soldados, traga esses homens aqui. Vou sintetizar. Aí levaram os ignorantes. Enquanto eles chegavam, a Bíblia diz que houve divisão na reunião, porque muitos doutores, juízes, magistrados conheciam aquele homem. E uns olhavam para baixo, para o templo, o homem continuava pulando, saltando e dando glória. E eles diziam: não tem outra explicação, o Jesus dele está vivo, porque ninguém pode fazer isso se ele não estiver vivo. Aí outros não acreditavam. Quando Pedro e João chegou, Atos, Lucas diz que eles vão responder com ousadia. Aí é quando apresenta-se Gamaliel, em síntese. Veja que o texto, Lucas faz menção de dizer: era venerado por todo o povo. Este Gamaliel não era qualquer um, era o Raboni, porque o Rabi era o professor de aula de classe. O Rabi, ele dava aula e interpretava o texto, mas o Raboni era o top dos tops. Ele era, por isso que quando ele ressuscita, Madalena de Raboni, porque ela reconhece ele como o top dos tops. Era comum. Gamaliel era o melhor. Aí Gamaliel levanta e diz: gente, e quem era? Ele se levantou no meio de quem? Do Sinédrio.
Era a mesma coisa do Supremo Tribunal. Era a mesma coisa de uma corte federal. Ele levanta e diz: varões, eu quero, se vocês me ouvirem, vocês estão bem, mas eu quero dar um conselho a vocês. Pois não, doutor? Deixa esses homens quietos, gente. Porque vocês sabem que há tempos atrás apareceu um teu daí dizendo ser importante. E ele juntou 400 homens a ele. Mas ele foi morto. Veja, ele foi morto, ele não morreu, ele foi morto. E os outros se tornaram nada. Recentemente, disse ele, apareceu Judas, o revoltante da Galileia. Também foi morto. E os que os seguiam, acabaram também. Mas nesse caso agora, olha para quem está ao teu lado, diga: mas nesse caso agora, pense 2 vezes quando for falar mal de mim. Nesse caso agora é diferente. É melhor vocês deixarem esses homens em paz, porque se essa obra for de homem, ela também vai parecer, mas se for de Deus, vocês não vão poder reduzir ela. E o pior, vai exterminar você se achar contendendo contra Deus. Aí a boca vai esquentar, viu? Aí vai ter rim para vocês. Aceitaram o convite e o liberaram. Agora imagina, em síntese, a Bíblia diz que eles pregavam com ousadia. E agora vão desafiar. Atos 5 diz que todos os dias pessoas se convertiam. E sabe onde eles se reuniam para adorar? No pórtico de Salomão. Lucas diz que todos que vinham aceitar a Jesus com os apóstolos se reuniam no pórtico de Salomão. E o pórtico de Salomão é do templo. É uma entrada, uma passagem do templo. É um anexo. Enquanto o culto rolava lá dentro do judaísmo, eles faziam o culto pentecostal fora. Só que Lucas diz que lá dentro era frio, mas lá fora Jesus batizava, Jesus salvava. Quem estava dentro saía para fora para aceitar Jesus. Quem passava aceitava Jesus. Aí se reuniram e disseram: mas não pode, esse povo é pobre. Esse povo não tem ninguém importante. Esse povo não tem representante político. Esse povo não tem representante no poder judicial. Não tem dinheiro, são ignorantes. Como é que pode? Só tem um meio da gente parar eles. É pelo intelecto. É pela leitura da lei. Eles são indoutos, não têm conhecimento. Mas para isso precisa alguém que entenda melhor do que eles da lei. Aí o mesmo doutor Gamaliel disse: eu tenho um. Não, vai ser fichinha. Quem é? Um menino chamado Saulo de Tarso. Ele é crânio, ele é bom na lei de Moisés. Não tem. Olha, um rapaz sendo reverenciado por Gamaliel, gente, é a mesma coisa de você pegar uma carta aqui e ir para o Brasil assinada pelo pastor Carlos Valardão. Não é fraco, não. Gamaliel assina a carta de esse menino é bom. Esse menino é top. O sistema acertou. Veja que tanto o Sinédrio, o poder judiciário, como os sacerdotes assinaram, dando poder total a ele para acabar com essa raça, com esses crentes. Olha o currículo de Saulo. Filósofo, advogado. Por que advogado? Porque você vai ver que ele chegou a fazer parte do Sinédrio, o mais alto nível do poder judiciário, porque a Bíblia diz que ele tinha poder de voto e só votava quem era membro do Sinédrio. Olha a capacidade do homem. Era um jurista. 2 cidadanias, romana e judia. Melhor do que qualquer um da lei de Moisés. Ele entra arrebentando. Veja que ele entra com apoio judicial e com apoio religioso. Vai botando o crente na cadeia. Ele faz pior do que a migração que chega na casa quando é denunciado, não pede nem licença, arromba a porta e você não tem direito nem de pegar nada. A Bíblia diz que ele arrombava, entrava nas casas, arrastava os crentes, pisava de pé e jogava na prisão, mas muitos se desviavam.
Mas tinha um grupo que não se entregava. Dizia, antes dele pegar, a gente foge. Mas por onde a gente passar, vamos pregar esse evangelho. Passaram por Samaria. Samaria era dominada pelo o misticismo, pela magia, por conta de Simão, o mágico, que enganava o povo fazendo magia, o povo pensava que era Deus. Aí um desses fugitivos, chamado Filipe, o Espírito Santo manda ele para Samaria pregar o evangelho. Quando ele chega lá pregando o evangelho, Samaria aí pega fogo, todos os bairros de Samaria incendiados pelo poder do evangelho. A notícia foi tão grande que chegou em Jerusalém. Samaria está recebendo a salvação e o negócio está feio. Aí pegaram Pedro e João e disseram, vamos para lá orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Quando Pedro e João chegou lá, sem hotel reservado, sem dormida certa, sem cachê pré-agendado ou pré-depositado, sem pix feito, antes dele chegaram liso. Eles vão orar e Jesus batiza, e Simão estava lá. Quando Simão viu aquilo, já estava convertido pelo poder do evangelho, porque quando Filipe chegou, a Bíblia diz que Simão rasgou os livros da magia e aceitou o evangelho. Quando ele viu pela mão dos crentes que não tinha valor perante a sociedade, Jesus batizar, fazer milagre, curar, ele vai para Pedro e diz, olha, quanto tu quer para mim dar esse poder? Pedro estava liso, diz, você está me achando com a cara de quê, rapaz? Isso aqui não é por dinheiro não, isso aqui é poder de Deus. Vai orar, vai orar, vai orar, para ver se Deus tem misericórdia de ti. O evangelho vai para Damasco. O evangelho chega em Damasco. A notícia chega no sistema. Samaria não foram porque para eles era imundícia. Aí, pastor Jeová, vão para Damasco. E quem é o rapaz responsável? A notícia era direcionada para quem? Para o que foi nomeado, acabar com aquela raça chamada Saulo. A Bíblia diz que ele, respirando ameaça de morte, quando vai, quer dizer, se eu vou, veja que ele foi no Sinédrio, pegou uma fé de ofício, que é uma ordem judicial, o advogado sabe. Ele vai para o sacerdote e prega uma ordem com a carta sacerdotal para ir em Damasco, trazer preso para Jerusalém todos aqueles que pertenciam àquela seita, e aqueles que não quisessem aceitar ele matava lá mesmo, a ameaça de morte. Ele pega a escolta policial e vai acabar com esta obra. Mas só que se você ler Atos diz que todos que se convertiam, olha o segredo aqui, era um, o coração e a alma de todos. Eram tão unidos, unânimes. E enquanto eles estavam unidos, unânimes, os apóstolos pregavam com ousadia a ressurreição de Jesus. E o número era grande. Aí doutor Saulo vai cheio de ódio. Antes de chegar em Damasco, perto do meio-dia. Olha que coisa linda a ciência nos ensina. Meio-dia é a hora de maior explosão do sol. Em qualquer continente, meio-dia é a hora que, diz a ciência, que o sol explode a sua maior força de glória, atingindo 2 milhões de graus Celsius. É a hora que o sol bota o peito e diz, aqui sou eu. Perto do meio-dia, o doutor ia cheio de ódio, aí desce do céu uma luz que brilhava mais do que o sol. Dá para você dar um glória? O doutor só tem um jeito, meter a cara no chão. Os soldados caem e ele só tem o direito de perguntar, quem tu és? Eu sou Jesus, a quem você persegue. O representante aqui já não volta mais para Jerusalém, já chega em Damasco rebocado. Crente, 3 dias de jejum, e aprendeu a orar. O que eu acho interessante, pastora, é que Jesus poderia ir para este homem e sarar ele, mas para mostrar a ele que a sapiência humana, o intelecto humano, se não tiver aqui, é nada. Aí ele vai na casa de Ananias, um crentezinho pobre que estava tremendo de medo, e diz, Ananias, tinha um jovem que vinha para cá e eu ceguei ele. Está escrito. E ele está na casa de Judas. Vá lá. Eu quero que você ore por ele. Aí Ananias vai perguntar o nome. Eu quero acreditar. Como é o nome dele para ficar mais fácil, Senhor? É Saulo. Misericórdia, Jesus. Eu já estou sabendo que esse homem está vindo com autoridade para levar a gente preso e até matar.
Jesus diz: não, Ananias, ele era terrível. Agora ele é um vaso nas minhas mãos. Agora ele vai levar a minha palavra aonde eu mandar. Ananias chega na casa de Judas já com o peito para frente. Não tem, eu fiz muito isso. Tinha vezes que eu passava 5 dias de jejum, orava quase 24 horas por dia, e agora eu ia procurando demônio, botava o peito para frente. Tem gente doente. Eu entrava com tanta autoridade que até eu tinha medo. Aí agora a Ananias já entra chegando lá: irmão Saulo, não chama nem doutor, irmão Saulo, o Jesus que te cegou no caminho, que te encontrou lá, mandou eu aqui. Eu quero que você levante, eu vou orar, você vai ser curado e vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. E assim aconteceu. O doutor nem para Jerusalém voltou mais. Agora está pensando que Jesus dá boquinha a ninguém? Com todo respeito eclesiástico, o senhor não queria um homem daquele do seu lado? Qual conjunto não queria um homem daquele para ser seu líder? Com um meio de crente, gente, já era para dar a credencial de pastor a ele. Não, filho. Aqui é diferente. Aqui você vai aprender quem sou eu. Aqui você vai aprender que o poder é meu, não é do homem. Passa 14 anos, segundo a história, a única coisa que se ouvia falar dele era: sabe quem é crente agora? É o... Não. A única coisa, eu vou falar o nordestinês, se tiver gente de Nordeste aqui vai entender. A Bíblia diz que a única coisa que os crentes falavam de Saulo, eu vou usar a linguagem nordestina, eles olhavam para o outro e diziam: tu lembra daquele besta que seguia a gente? Ele agora é crente, Ai, isso é o Evangelho de Jesus que faz isso. Hoje a gente está vivendo o dia, gente, que só precisa alguém pregar, não vou citar, não. É uma crítica construtiva. Pregar, Jesus fazer movimento e o nome aparecer já com 30 mil de seguidores no YouTube. Já compra uma mala, já bota o peito para frente, já não quer nem tirar foto com os crentes, já se acha: ei, aqui é ele, filho, aqui é ele, baixa a bola. Olha para quem está ao teu lado, diga, quando tu encontrar essa pessoa, diga: baixa a bola. Evangelho não é glamour, evangelho é poder de Deus. Não conseguiram parar esta igreja. O judaísmo não conseguiu. O sinédrio não conseguiu. E usaram o poder político e jogaram o Império Romano com todo o seu ódio e força diante da igreja. Cidades nos 3 primeiros séculos foram devastadas porque tinham cristãos. Cristãos foram expulsos do trabalho público do exército, não podiam servir. Cristãos foram degolados, queimados vivos, mas não conseguiram parar. Século 13, a ameaça de tirar a Bíblia, tiraram a leitura dos leigos. Só o alto clero podia ler. Vem a geração de Hans. Século 16, vem as indulgências plenárias, tirando a autoridade da palavra, do sangue, da fé. Aí vem a geração de Lutero. Século 18, vem o iluminismo, Rudolf Bultmann, o ícone do liberalismo teológico. Já que matar, já que infringir não está parando, vamos usar o intelecto. Como um bom filósofo, ele vai disseminar para tirar o crédito religioso. Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, cremos em Jesus Cristo, seu Filho, nascido da Virgem Maria, que padeceu na mão de Pôncio Pilatos, foi morto e ao 3º dia ressuscitou, mas pelos nossos pecados ele morreu, mas vai voltar para nos buscar, para morar com ele. Ele dizia que a única coisa do nosso credo que era verdadeira é que Jesus padeceu na mão de Pôncio Pilatos. Ele dizia que Jesus estava vivo só pelo poder da pregação, mas literalmente Jesus não estava vivo. Ele vai investir em tirar a veracidade da Bíblia, dos milagres, da intervenção de Deus na vida do homem.
Se fosse hoje, ele estava dizendo que Jesus estava vivo. Era a mesma coisa dos fãs de Michael Jackson dizer que ele continua vivo. Os fãs de Ayrton Senna dizer que ele continua vivo. Os fãs de quem? De White House dizer que ela estava viva. Mas qual era a diferença? Que ele, se fosse nos dias de hoje, é que você não vê mais Michael, que se fosse o poder só da pregação. Ele não canta mais hoje ao vivo, ele não faz mais live, ele não faz mais show. Ayrton Senna, você não vê ele mais disputar corrida de Fórmula 1. Mas uma coisa é certa, o meu Jesus, o teu Jesus, ainda batiza com o Espírito Santo no aniversário de 14 anos de igreja. O meu Jesus ainda salva, o meu Jesus está vivo, o teu Jesus está vivo, ele está vivo. Ele está vivo. Século XIX, o esfriamento vem 300 anos. Mas Deus vai mantendo o fogo aceso. Século XX, vem a geração de Robert Evan, que impactou o país de Gales pelo avivamento e a quebra do iluminismo. Século XX, vem o Seymour, o negro nesta nação, contra o racismo e a revolução industrial, e o fogo desce na rua Azusa. Gerações e gerações, e a igreja está de pé. O judaísmo sumiu, hoje é meramente uma seita. O Império Romano caiu, o templo caiu, mas a igreja de Jesus continua de pé. A igreja de Jesus continua de pé. Aí agora vem a pandemia. A nossa geração nunca viu água igual. Dos mais doutos aos indoutos, do rico ao pobre, ninguém viveu água igual. Empresas fecharam, muita gente morreu, outras mudaram o nome. E o inferno dizia: quero ver agora. Muita gente ia para a internet e dizia: quero ver os crentes agora. Porque eles pensavam que a igreja estava vinculada a quatro paredes. Mas quantas noites eu não chorei com crente, quantas ligações eu não ouvi em oração, porque era no apartamento, era na casa, era no trabalho, e os crentes da igreja de Jesus vivo e dando glória a Deus. Deus nos preservou para sermos melhores do que o que a gente era. Olha para quem está ao teu lado e diga: Deus me manteve vivo para ser melhor do que o que era antes. Quem diria que há 14 anos atrás estava aqui nascendo essa igreja e que ia dar certo? Quem acreditaria, pastora Helen, pastor Marco, que no dia 24 de abril a gente estava aqui unidos, sem máscara, dando glória a Deus, celebrando 14 anos da Assembleia de Deus Ebenezer. Então olha para quem está ao teu lado aí, mas enche o peito, e se você puder pregar comigo, diga para ele: chegou o século 21, passou a pandemia, diga: agora é a nossa vez, agora é a nossa hora, vamos ser melhor do que o que era antes, vamos falar mais línguas estranhas do que o que a gente falava antes, vamos adorar, vamos nos render, vamos adorá-lo. O Espírito de Deus está levantando línguas estranhas nesta noite. Ei, igreja, adões sendo distribuídos. Brigades away, ergaias away,
Não dá mais tempos vivermos brincando de ser crentes. É tempo de nós quebrarmos protocolos. Você vai ver em muitos lugares, em quase todo mundo, a briga da igreja agora, e não sou contra, muito pelo contrário, mas só uma questão, é que a gente tem que empurrar políticos no meio dos políticos para nos defender. Estamos esquecendo que essa briga não é contra a carne nem contra o sangue. A igreja sempre venceu pela oração, pelo joelho, pelo jejum, pela adoração a Deus. Porque pelas leis o inferno ganha, que o mundo jaz no maligno, mas pela oração, pelo jejum, o reino de Deus ganha, que isto é mistério de Deus do céu. Então deixa eu ouvir o barulho da igreja pentecostal, deixa. Não precisa eu botar a mão na cabeça de ninguém. Pentecostal é pentecostal na igreja, na casa, no trabalho, aonde ele chega. Tem hora que eu estou ligando para minha mulher, ela está chorando. O que é que houve, meu amor? É que eu estava assistindo a você pregando e eu estou cheia do poder de Deus, ainda estou chorando. Pentecostal é onde ele chega. Então quem é pentecostal, deixa eu ouvir o barulho de línguas estranhas, de glória, de aleluia. Perturba quem está ao teu lado aí. Diga para ele: eu não vou sair daqui como eu era, eu vou sair melhor. Fique de pé, por favor. Guarde isso. A igreja que... Me ajuda, musical. A igreja que vai subir, ela não vai ser diferente da que começou. Ela era unida, ela orava, era cheia do poder de Deus. Tem muitos de nós que já tem meses e anos que não fala mais línguas estranhas, e eu estou falando de batizados. Tem muitos de nós que chegamos no culto como mero espectador, e já não adoramos mais. Eu estava orando ali antes do culto começar, e eu fui tomado pelo quebrantamento, das lágrimas cair, e o Espírito falava no meu coração: hoje eu estou quebrantando. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. A igreja continua de pé. Aonde for, a igreja continua vencendo. Uma prova é nós estarmos aqui nesse número. Então, se você pode, levanta a tua mão para o alto. Eu não vou pedir para você bater palma. Eu vou pedir na palma da tua mão você receber essa pedra de fogo, essa unção que está queimando dentro de mim, essa chama de renovo que está queimando dentro de mim. Eu ministro como sinal na palma direita da tua mão, na palma esquerda da tua mão. Agora coloca a mão no ombro de quem está ao teu lado, se você pode, com todo respeito, e olhando para ela ou não olhando, diga para ela: receba a unção de renovo da parte de Deus, que eu ministro sobre a tua vida agora. Seja renovado agora, seja batizado agora. Jesus batiza a crente com o Espírito Santo agora. Batiza a crente no Espírito Santo agora, Jesus. É aniversário da igreja, é adorar o teu nome, é se rendendo, é se rendendo. Nós estamos aqui se rendendo, então eu estou orando agora. Batiza a crente aqui nesta noite, renova a crente, salva vidas aqui hoje. Ei, serva de Deus, ei, serva de Deus, recebe dons espirituais. Seja renovado agora, seja renovado agora, 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 agora.